Eu cheguei à conclusão de que sobreviver em um silêncio por aqui é perigoso, e a cada dia que passa na cidade dormitório eu sinto que estou mais perto de me tornar um adormecido. E eu não quero perder quem eu sou. Não de novo. Foi muito difícil voltar a me tornar uma desperta, então, como medida de segurança, esses registros vão ser gravados e publicados em um lugar onde não possa haver interferência do ruído, para que eu consiga lembrar de quem eu realmente sou. Caros ouvintes, se essa transmissão ainda estiver chegando de alguém, esse ia ser só mais uma conversa sobre a minha péssima visão, e ainda vai ser. Mas eu queria relacionar com outra coisa. Eu tenho 10 graus de miopia, e para quem não sabe, miopia é um problema na visão que quanto mais alto for o seu grau, mais desfocado você vai enxergar, o que me faz gabaritar quando o assunto é cegueira. E é irônico pensar que mesmo sem enxergar eu continuo sendo uma das poucas sobreviventes deste lugar. Mas o que me fez refazer todo esse roteiro é que eu comecei a perceber que essa cegueira não é só a minha. Ela só se manifesta de um jeito diferente nos outros. E pelas minhas pesquisas e tardes de observações quase científicas, eu cheguei à conclusão de que os adormecidos estão cegos, mas por dentro. E eles não se preocupam em voltar a enxergar. E eu sinceramente não sei o que é pior. Não enxergar ou enxergar coisas que mais ninguém vê. Às vezes eu ainda me pergunto se existe alguma forma de salvar eles. Às vezes eu encaro, só pra ver se ainda tem algo ali dentro que não seja o ruído. E por alguns segundos, por alguns milésimos de segundos, eu consigo enxergar que ainda existe alguma coisa ali. E se você usa óculos como eu, deve saber que tirar eles te faz ficar perdido no mundo. Se eu tiro os meus óculos, eu não sou ninguém. Eu não posso andar com segurança, senão eu posso cair. Eu não consigo ler. Eu não consigo sequer procurar ajuda, porque eu tenho uma incrível mania de acreditar que eu posso fazer tudo sozinha. E mesmo quem está perto de mim, eu não consigo enxergar. Então tudo que me resta é tentar de todas as formas encontrar meus óculos perdidos, porque são as únicas coisas que eu tenho certeza de que vão me salvar. Assim que eu encontrar, porque no fundo eu tenho que admitir que me assusta pensar que eu posso ficar como os adormecidos, porque é exatamente assim que eles parecem ser, olhando daqui da janela. E foi aí que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça para que tudo isso esteja acontecendo. Esse episódio piloto está sendo gravado diretamente daqui da minha torre. Um dos poucos lugares onde o ruído não alcança tanto. Veja bem, não é uma torre ultra moderna, na verdade ela é bem bagunçada, mas ainda tem uma janela, uma cama espaçosa e alguns papéis para desenhar. Soa bom, não é mesmo? E desde que você não tenha sentido a brisa do mar e tenha visto o quão incrível é o mundo lá fora. E agora, você está em um espaço que se resume a 4 paredes? Parece um verdadeiro crime quando você sabe o quão grande e infinito é o mundo lá fora. E tudo isso porque você precisa construir os seus próprios óculos para poder conseguir sair dessa torre em segurança e ainda ter que torcer para que quando você saia, ainda tenha alguma coisa lá fora que vale a pena. Eu lembro de quando eu comecei a planejar a minha fuga da cidade dormitório. E eu comecei a construir o que seriam os meus óculos, mas ultimamente eu tenho pensado, esses realmente são os óculos que eu quero ter? Ou eu só quero eles para ter a sensação de que nada vai dar errado? Para que eu ainda penso em tantos outros caminhos para tirar essa minha cegueira de mim, se teoricamente eu só preciso dos meus óculos? Talvez depois de longos 2 anos que se passaram desde então, a minha cabeça ainda esteja tentando me sabotar. Mas independente da resposta, eu sinto que eu já tô longe demais para desistir a essa altura. 2 anos nessa torre e eu ainda não ter me tornado uma adormecida completamente é uma sorte tanto. Sinceramente, às vezes eu acho que é só questão de tempo até eu me tornar uma. Mas com certeza a minha teimosia em sobreviver cada dia, com certeza é o que me faz continuar por aqui. Porque, sinceramente, eu me recuso a fazer parte desse ciclo interminável que eu vejo todos os dias pela minha janela. A minha vida ela não precisa virar uma peça grega trágica. Já basta eu ser uma sobrevivente, falando com um gravador e torcendo para que tenha alguém do outro lado me ouvindo. Isso já soa dramático
dramático o suficiente, não concorda? Quando tudo fica borrado, qualquer direção que te traga o mínimo de visão, ela já vai parecer válida. E isso pode ser libertador, se você tiver sorte. Ou pode ser completamente desesperador se você encontrar os óculos, mas perceber que as lentes estão erradas. Existe uma música de Evanescence que se chama The End of a Dream, que sempre me pega quando eu penso em tudo que anda acontecendo e que fala isso. Por que devemos desmoronar para entender como voar? Eu vou encontrar um jeito mesmo sem asas. Depois de 500 dias nesta torre, você para de só escutar a música e você começa a ouvir ela de verdade. Talvez porque seja uma das poucas coisas que ainda não foram completamente tomadas pelo ruído e que te ajudam a não enlouquecer em 20 metros quadrados. É quase como ainda conseguir ouvir mensagens de outros despertos espalhados pelo mundo através daquelas músicas. Caro sobrevivente, se você ainda estiver por aqui, nunca deixe de ouvir música. Buscar a humanidade é uma das poucas coisas que ainda nos mantém despertos. E para a alegria de vocês, sem querer me gabar, eu tenho um bom gosto para música. Acho que o lado bom de estar sozinho o tempo todo é poder descobrir os vestígios que a civilização ainda deixou para trás. Mas com música ou sem música, por aqui, na minha torre, os fatos eles não mudam. Eu ainda preciso ter os meus óculos de volta. Eu tive eles por um tempo, quando eu consegui sair daqui pela primeira vez, depois de 18 anos completamente preso. Foram 2 anos enxergando o mundo com clareza e naquela época o ruído ali simplesmente não me afetava. Até que um dia eles se quebraram e eu tive que voltar para essa vida de quem mal vê o sol se pôr na janela, porque já tá cansada demais depois de passar o dia inteiro encarando números e matérias que não fazem mais sentido. E às vezes eu me pergunto, e se todo esse tempo construindo os meus óculos, eu só estiver criando lentes que serviriam para quem eu era anos atrás? Quer dizer, quais seriam as lentes certas para quem eu sou agora? Talvez eu consiga me virar com as lentes erradas se for o caso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou parar de buscar outras alternativas enquanto eu puder. A única coisa que eu não posso deixar acontecer é eu me deixar vencer pela cegueira e me tornar mais uma adormecida no meio da multidão. Às vezes eu penso que seria mais fácil aceitar o ruído e simplesmente deixar tudo pra lá. Mas a pessoa que viveu tantas coisas bonitas há anos atrás ainda quer viver tudo de novo. E eu acho que é isso que ainda me move, mesmo depois de tanto tempo. O que é meio irônico, porque ficar tantas centenas de dias trancada nesta torre me fez criar um medo inexplicável do mundo exterior. Mas ao mesmo tempo eu ainda sou teimosa o suficiente para ainda assim querer viver tudo que eu vivi um dia, tudo de novo. Eu sinto como se eu tivesse voltado para a primeira vez em que eu fiquei trancada aqui, quando eu ainda tinha medo até de sair do meu bairro. E não era nem por medo dos adormecidos, que sequer tinham tantos quanto agora. Mas isso fica para outro episódio, porque por enquanto o foco aqui ainda é a minha cegueira. O lado bom é que eu tenho esse gravador velho que me faz ter um pouco de contato com a humanidade e alguns papéis e revistas, que para sorte de vocês, eu amo fazer colagens de desenhos. Então, pelo menos vocês não vão ouvir só essa voz tosca a vida toda. Vocês podem ver desenhos e colagens mal feitas também. Sabia que depois das 18 horas a torre ela fica bizarra de sombria, então não dá para fazer tantas artes quanto eu faço de manhã? E eu acho que eu já estou destoando do assunto principal, o que é sinal para eu me despedir com algo que eu pensei sobre vocês. Caros ouvintes, se vocês ainda estiverem aí, claro, se eu não me ou não, me digam, vocês estão enxergando de verdade, não estão vendo nada, ou aprenderam a viver com a lente errada? Continuem sintonizados por aqui. Se essa frequência continuar estável, haverá mais registros.